Irmãos e irmãs, a igreja nos reúne hoje a celebrar uma das mais belas solenidades em honra da Mãe de Jesus. É a sua assunção aos céus. E o que é que nós professamos em nossa fé quando dizemos a assunção de Nossa Senhora? Queremos dizer que ela, terminada a sua carreira mortal, não passou pela corrupção do túmulo, mas ressuscitada, foi elevada aos céus em corpo e alma. Esta era uma verdade sempre acreditada pelo povo cristão desde o início do cristianismo. Basta ler as homilias, os tratados dos teólogos dos primeiros séculos da igreja, e ali encontraremos os louvores a esse mistério mariano da assunção de Nossa Senhora ao céu. E essa verdade tão cara ao povo cristão foi proclamada como verdade da nossa fé pelo Papa Pio XII no ano 1950, no ano santo, depois de ter auscultado os bispos do mundo inteiro, teólogos, mariólogos e principalmente o sentir comum do povo de Deus, que expressa, esse povo de Deus expressa uma fonte de fé. Mas onde se fundamenta essa verdade de que Maria foi assunta aos céus? Não está explicitamente na Bíblia Sagrada, não consta ali que Maria tenha sido elevada aos céus ao término de sua vida mortal. Mas é uma verdade que nós deduzimos de outras verdades, é uma conclusão teológica que nós tiramos de tantas outras afirmações dos livros santos. Nós sabemos que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Deus não criou a morte, o pecado criou a morte. Expulsando Adão e Eva do paraíso, Deus sentenciava: és pó e em pó te has de tornar. A morte entrava no mundo como consequência do pecado. O apóstolo Paulo diria na sua carta: o salário do pecado é a morte. A morte é o pagamento do pecado. Morremos porque pecamos. Mas de Maria, diz o Evangelho de Lucas, ela foi a cheia de graça. Assim ela foi saudada pelo anjo. E o que é a graça? É a vida de Deus em nós. E a graça exclui o pecado. Onde está a graça, a vida de Deus, ali não está o pecado. Onde está o pecado, ali não reina a graça, a vida de Deus. Graça e pecado se repelem. Maria proclamada a cheia de graça, logo isenta do pecado, portanto não sujeita à lei geral da volta ao pó da terra. Por isso, cremos que ela, terminada a sua carreira mortal, foi glorificada em corpo e alma, assunta ao céu. O salmista na Bíblia Sagrada anunciava a ressurreição de Jesus, dizendo: não permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Poderíamos dizer também: não permitirás que a tua santa mãe experimente a corrupção. A carne de Cristo, diz Santo Agostinho, um dos maiores pensadores do cristianismo em todos os tempos, a carne de Cristo é a carne de Maria. Foi de Maria que Jesus recebeu a humanidade. Jesus teve o seu corpo ressuscitado. Maria mereceu estar ligada ao seu filho numa glorificação parecida com a do seu divino filho. Jesus subiu ao céu por seu próprio poder. É a ascensão. Maria foi levada ao céu pelo ministério dos anjos. É a assunção.
Meus irmãos, o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, se expressa maravilhosamente quando ele diz: aquele que Deus predestinou, ele também chamou. Aquele que ele chamou, ele justificou. E aquele que ele justificou, ele glorificou. Como essas palavras caem perfeitamente na pessoa da mãe de Jesus. Ela foi predestinada a ser a mãe do Salvador. Deus nada improvisa. Deus não tem nada de última hora. Deus não tem ontem nem amanhã. Deus é o eterno agora. Por isso, Deus desde toda a eternidade predestinou a Virgem de Nazaré para ser a mãe de Jesus, para ser a mãe do Salvador. Predestinada, ela foi chamada na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo, chamada à missão de gerar o Filho de Deus. E nesta missão, ela foi justificada pela plenitude da graça da vida de Deus. E a sua glorificação é uma consequência das graças encadeadas na sua alma pela misericórdia do seu Deus. Ela proclamou no seu canto: grandes coisas fez em mim aquele que é todo-poderoso. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. E na segunda leitura desta missa, São Paulo nos lembrava: por um homem veio a morte, Adão, por outro homem veio a ressurreição dos mortos, o novo Adão, Jesus Cristo. E em Cristo todos reviverão, nos diz o apóstolo Paulo, mas cada um na sua ordem. Em primeiro lugar o Cristo, como primícias, depois aqueles que estão ligados a Ele. Quem mais ligado a Jesus do que a sua mãe? Por isso, aplicam-se a ela as palavras do livro santo. Quem é esta que vem do deserto, bela como o sol, formosa como a lua, terrível como o exército em linhas de batalha? É aquela que, no Apocalipse, na leitura ouvida nesta missa, aparece como um grande sinal no céu. A mulher vestida de sol, tendo a lua sobre os seus pés, enquanto 12 estrelas formam um diadema resplandecente em torno da sua cabeça. E elevada aos céus, Maria é glorificada. Deus Pai a coroa como sua filha predileta. Deus Filho, Jesus, a exalta como sua Mãe Santíssima. E o Espírito Santo a proclama sua esposa mística, sua esposa espiritual. Elevada aos céus, Maria se torna a nossa advogada, nossa intercessora. Só Jesus é medianeiro único e necessário. Mas sabemos, toda mãe é medianeira, toda mãe é advogada em favor dos seus filhos. Toda mãe é protetora dos seus filhos. Não neguemos à mãe de Jesus aquilo que nós não negamos e atribuímos às nossas mães serem advogadas, intercessoras, medianeiras, protetoras dos seus filhos. Por isso, bem diz a piedade do povo: pede para a mãe, que o filho sempre atende. Pede a Maria, que Jesus sempre atende. E elevada aos céus, Nossa Senhora se torna um caminho para chegarmos a Jesus. Esta a sua missão. Ela trouxe Jesus ao mundo. Permanece como um caminho aberto para nos levar até Jesus. Consolando seus apóstolos da sua partida, Jesus lhes garantia: vou preparar-vos um lugar. Na casa do Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar. O que diria Nossa Senhora na sua despedida? Meus filhos, vou esperar-vos no lugar que meu Filho Jesus preparou para vós. Esta a missão de Nossa Senhora. Jesus é o mestre, Maria a melhor dos seus discípulos.
Ela nos disse em Caná da Galileia: fazei tudo o que meu filho vos disser. E esta é a grande mensagem que Nossa Senhora continua a nos repetir: fazei tudo o que meu filho vos disse, e está no Evangelho. Irmãos e irmãs, a festa da Assunção de Nossa Senhora é a festa da lembrança do céu. Contemplar a Mãe de Jesus elevada aos céus é ver uma esteira de luz, chamando-nos também a essa viagem gloriosa, um dia para a casa do Pai. Nós somos peregrinos, viajantes, que não tem morada permanente nesta terra, que não criamos raízes neste mundo. Somos essencialmente peregrinos em busca da pátria definitiva, onde nos aguardam o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e a mãe de todos nós, Maria de Nazaré. Por isso nós caminhamos, embalados pela grande esperança de chegarmos à pátria celeste. E vamos caminhando, sempre animados por aquela mensagem que nossos avós nos transmitiram naquela canção popular e tão cara aos nossos corações. Com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria, no céu triunfarei.